Olá, meu nome é Daniel Santos, eu sou aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Ibirubá, e juntamente com meu colega Felipe Mendes, apresentaremos o artigo Processos de Resfriamento de Sementes, pela disciplina de Armazenamento de Sementes e Grãos, cujo professor é o Dr. Marcos Paulo Ludwig. O resfriamento artificial de sementes, ele surgiu no Brasil como uma resposta às soluções de armazenagem que estavam acontecendo. Surgiu na década de 90 com uma proposta que se fundamentava no resfriamento e no beneficiamento de sementes, que seria de manter a germinação e o vigor das sementes durante a armazenagem. As empresas até então elas acreditavam que não havia de se fazer um resfriamento artificial, pois a temperatura da massa de sementes ela iria diminuir durante a armazenagem sozinha. Então, até esse presente momento, eles tinham as empresas sobre 600 metros acima do nível do mar, onde a, a temperatura era mais amena e se podia fazer esse resfriamento. O setor, até esse momento, ele vinha enfrentando, então, diversos problemas financeiros com os clientes, pois a viabilidade das sementes, elas estavam diminuindo na semeadura, que seria a questão da germinação e do vigor. Esse sistema, ele acabou se fazendo ineficiente, pois a demanda de qualidade era muito grande, então se precisava de mais matéria-prima para sanar as perdas na armazenagem. Então, todos esses esforços, eles estavam, durante o processo de armazenagem, estavam se mantendo justamente por causa da temperatura em um longo período de tempo nas sementes. A técnica de resfriamento que se era conhecida até o momento, ela era denominada de sistema estático, está demonstrado no esquema abaixo. Ela se fundamentava no resfriamento das sementes em pilhas ou em silos com o produto em repouso. Então, na imagem, nós podemos observar as pilhas de sementes, onde com a radiação solar chegava na cobertura branca, esquentando essa cobertura, ao lado desse estabelecimento, então, tinha as entradas de ar. O ar entrava e a parte mais fria do ar ela passava pela pilha de sementes e por convecção ela esquentava, subindo para a parte superior então do estabelecimento, fazendo a secagem das sementes. Até então, o departamento técnico de Coulsend, ele desenvolveu um sistema que adaptou-se a denominado resfriamento artificial dinâmico, que se baseava então no método do mínimo tempo de exposição das sementes. A partir dos testes feitos, eles indicaram uma grande perda de temperatura na mesa de gravidade, que está demonstrada na imagem abaixo, justamente por um grande fluxo de ar e de temperatura, comprovando então que o melhor momento para se resfriar as sementes seria no ensaque, após o beneficiamento. Então, se faltava apenas descobrir quanto tempo que as sementes precisavam se manter a sua temperatura após resfriada. No caso, hoje, então, o resfriamento artificial ele já é mais consolidado e é uma importante alternativa para solucionar os problemas de armazenagem de sementes, que seriam o problema de vigor e de germinação. Então, o primeiro tipo de resfriamento é o estático, que ele consiste na insuflação de ar frio através dessa massa de semente armazenada nos silos. Esse ar frio ele é conduzido utilizando sistema de aeração por meio da movimentação do ar proveniente de um ventilador que fica no equipamento resfriador. Esse equipamento, no caso, ele fica para fora do silo e ele insufla o ar para dentro de onde está armazenado as sementes. Então, quando essa massa de semente atinge uma temperatura desejada, o processo automaticamente se suspende com a utilização de termostato dentro do armazém, auxilia nesse sistema. Então, ele é aplicado em armazém com grande capacidade de recebimento para remover as altas temperaturas da colheita. E o outro processo é o resfriamento artificial dinâmico, que é um processo utilizado para a conservação dessa semente, onde ela é resfriada no movimento descendente por ação da gravidade. Esse processo, então, ele não altera a umidade, não ocasiona choque térmico e nem ocorre condensação do vapor de água na superfície das sementes, porque o ar que é insuflado é um ar frio e seco. Então, ele não gera aquela camada de água na semente que pode causar doenças, fungos, e esse processo gera uma variação de 15 graus Celsius de temperatura de entrada e de saída. Então, lembrando que consegue se retirar de 15 a 18 graus Celsius de temperatura dessas sementes com esse sistema. Então, um dos fatores é a estabilidade térmica da semente. Como ela tem baixa condutividade,
O aquecimento ele se dá por condução grão a grão pela massa intergranular, ou seja, o ar que fica entre um grão de soja e outro dentro da embalagem, ou até mesmo em silos armazenados, e essa massa passa lentamente. Então, qualquer volume dessa semente ela pode ser resfriada para 15 a 18 graus Celsius, com perdas mínimas de vigor e germinação por vários meses. Então, eles conseguiram, através desse estudo, verificar quanto tempo essas sementes ficavam e a que temperatura elas deviam ficar condicionadas para manter o vigor e a germinação. Aqui seria, então, a evolução da temperatura das sementes durante o armazenamento em função da localização na pilha. Isso era um problema porque as sementes que eram armazenadas no meio da pilha, elas consistiam numa maior temperatura. E quando não tinha, então, esse sistema de resfriamento, a temperatura era baseada na radiação solar que chegava. Então, a temperatura do barracão que era armazenado, essa semente, pode ver aqui no gráfico que ela varia bastante a temperatura de acordo com o dia e a radiação. E com a utilização desses sistemas, a temperatura ela permanece linear até atingir o ponto que ela fica estável. Então, não tem mais esse problema de onde que está armazenada a semente, qual lugar, se ela está sendo refrigerada ou não, porque é homogênea o resfriamento. Então, outro fator importante é a temperatura na colheita, porque as temperaturas altas e umidade são as principais causas de perda de qualidade na semente, e a recomendação é eliminar o mais rápido possível as altas temperaturas por meio do pré-resfriamento e armazenagem provisória. A ventilação natural também é muito importante, como cobrir a cobertura do silo com manta isolante, aquelas mantas que refletem um pouco dessa radiação para minimizar a radiação interna no silo. Equipamentos de exaustão estático também são importantes para a retirada do ar quente de dentro dos silos, porque isso é como se fosse um ciclo, o ar quente precisa sair por um lugar para poder entrar o ar frio, por meio desses sistemas resfriadores. A referência, então, do trabalho que nós fizemos. Obrigado.